Ótima notícia, vascaínos. O controle da SAF vascaíno continua com o associativo. Ontem, os 3 desembargadores que votaram com relação a liminar, né, o recurso que a empresa americana entrou, 3-0 foi em favor ao associativo. E o controle da SAF vascaíno continua com o associativo, presidido aí pelo Pedrinho. Então, o controle da SAF vascaíno continuará com o presidente Pedrinho, eleito no Vasco Associativo. Por 3 votos a 0, os 3 desembargadores da 20ª Câmara de Direito Privado mantiveram a decisão até que seja julgado o mérito da disputa. Então é isso, galera. Em maio do ano passado, o Vasco Associativo, com todo o corpo jurídico e presidido pelo presidente aí, Pedrinho, conseguiram uma liminar, e aí o associativo conseguiu o controle da SAF vascaína. Isso teve motivos muito fortes para que o Vasco tivesse que entrar com essa ação e para conseguir efeito liminar em primeira instância. E hoje, numa votação de ontem, quarta-feira à tarde, os 3 desembargadores tiveram entendimento. O Felipe Carregal, que é o vice jurídico do Vasco, deu uma declaração em entrevista e falou que o tribunal levou em conta uma gestão temerária da 7771. Então, é uma empresa que vinha não cumprindo com seus compromissos diante desses questionamentos que o associativo fazia, pedia informações, documentações que não eram, inclusive, colocado para que o Vasco Associativo tivesse entendimento do que estava acontecendo. Então, devido a essa empresa que não vinha pagando as dívidas do clube e não cumpria certas obrigações contratuais com a SAF vascaína. Então, tudo isso culminou, como eu disse, do Vasco Associativo e o departamento, o corpo jurídico, entrar com essa liminar e trazer o controle da SAF Vasco para associativo e, de antemão, tentar, de alguma maneira, fazer com que o nosso futebol estivesse em mãos que fossem mais responsáveis, já que a empresa americana agiu de forma muito irresponsável e, junto a isso, denegrindo a imagem da nossa instituição, tudo que nós não queremos diante de tudo que vem acontecendo nos 20 anos de Vasco da Gama relacionado à questão política. Então, dentro da possibilidade de controle hoje da SAF vascaína, se mantém o associativo. O Pedrinho continua aí gerindo de forma bem responsável e transparente para os torcedores. Haja os que são ainda achando que não foi bom esse controle da SAF vascaína aí para o associativo, mas de antemão eu me comporto aqui como um torcedor vascaíno com muito afinco, acreditando que isso deve ser a melhor maneira hoje, porque a partir do momento que o futebol vascaíno, junto com essa questão da SAF que foi instituída no clube, deu total poderes às empresas a administrar o futebol, que administrasse de forma responsável para não denegrir a imagem da nossa instituição. Então, o que estava acontecendo era totalmente o inverso, totalmente o contrário. Estavam se privilegiando aí do clube gigantesco como o Vasco, do nome de uma instituição grande como o Vasco, e não estavam se responsabilizando por esses compromissos que deveriam estar sendo cumpridos. Tanto eles na parte de compra, de venda de jogadores, de receitas, transparência não estava tendo. Então, tudo isso aconteceu nessa implicação da Associativo Vasco junto com o departamento jurídico, entrar com o pedido de liminar. Então, a questão da temerária
que estava acontecendo foi um dos fatos importantes aí para os 3 desembargadores manterem a liminar em favor da Associativo e, como me disse, com o presidente Pedrinho aí continuando a gerir o nosso futebol. E agora vamos para a instância, né, da arbitragem, junto à Fundação FGV. Teremos aí outros pareceres relacionados a isso. A arbitragem vai estudar mais uma vez essa questão dos sócios e vamos aguardar aí mais essas decisões aí favoráveis ao clube, que seja melhor para a nossa instituição. Espero que as coisas sejam feitas de forma em que não manche mais a imagem do nosso clube. E tendo em vista tudo isso, agradecer, claro, ao presidente e ao jurídico do Vasco por estar com esse grande papel aí, dando voz ao Vasco, dando credibilidade ao Vasco, tirando essas questões ruins que trazem para o nosso clube. Então isso tem que se manter com ética e com muita afirmação aí que está sendo feito. Falando rapidamente do jogo de sábado, hoje, quinta-feira, sábado, teremos esse jogo aí contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco está em 15º lugar no campeonato. Teremos a volta do Hugo Moura, quem sabe aí a gente não sabe como é que será a escalação do Diniz para essa próxima partida. O Jair foi muito bem nesse último jogo contra o Melgar. A gente não sabe se ele manterá o Jair como titular da equipe. Ele quer manter o Jair no elenco, já declarou isso na coletiva. E o Ryan é um jogador que está crescendo aí junto ao elenco do futebol, um jovem que ele foi bem afirmativo também, que quer manter o Ryan até aí essa temporada toda, não pretenderia desfazer do Ryan no meio do ano. Então cabe à diretoria aí atender ao nosso treinador, e realmente o Vasco vem crescendo junto no campeonato. E teremos uma pedreira, né, sábado, que é o Bragantino, uma equipe que vem com um bom futebol, vem disputando, competindo bem no Brasileiro. É um desafio, o Vasco precisa vencer para sair daquela zona ali desconfortável, 15ª colocação, muito próximo ali àquela zona ruim, que a gente sabe qual é. E depois, 11 dias após esse jogo de sábado contra o Bragantino, a última partida aí desse primeiro parada aí do Campeonato Brasileiro devido ao Mundial de Clubes. Dia 12/6, Vasco pega o São Paulo fora de casa, e aí também a gente vai repercutir esse jogo. Mas no próximo sábado aí, Vasco e Bragantino, acredito que a escalação deva ser próxima do que foi a contra o Melgar. Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. O meio-campo, a dúvida é entre Hugo Moura e Jair. Quem será? Hugo Moura ou Jair? Pode ser que ele volte com o Hugo Moura, Tietê e Coutinho e Nuno Moreira. Na frente, Ryan e Verrete. Um Vasco que vem com uma confiança maior, classificado pela Sul-Americana aí, segundo lugar. Vamos disputar a repescagem no dia 2 de junho, semana que vem, segunda-feira. Terá o sorteio, saberemos qual será o adversário. E a gente vai repercutir também com um vídeo aqui, a gente faz aqui no canal. O Vasco é nosso. Agradecer a galera de antemão mais uma vez. Pedir carinhosamente aí que a galera se inscreva no canal, quem não é inscrito, curte, compartilha com mais vascaínos. Isso é importante aqui pro canal Vasco é Nosso crescer, até porque você, torcedor, é o parceiro do canal. O Vasco é nosso, tamo junto e até o próximo vídeo.